Fala aí, rapaziada. Tranquilidade? Então vamos lá, vamos para mais uma aula gravada, beleza? Só lembrando, se você tiver alguma observação aí para fazer durante, né, dessa aula gravada, pô, me chama no privado, dá um toque que eu tô à disposição para vocês para melhorar e facilitar. Beleza? A compreensão de todos. Antes de começar, galerinha, eu queria fazer uma oração com vocês. Será que pode ser? Sei que sim. Então vamos lá, herege. Feche seus olhos aí rapidinho. Amantíssimo Deus está no céu, Senhor, muito obrigado por mais esse dia, que o Senhor possa abençoar cada aluno, o Senhor e sua família também, conceda saúde e proteção dos altos céus, Senhor, a cada um deles. Pai, também, que o Senhor possa atender a necessidade de cada família, que muitos não estão trabalhando, né? E o Senhor sabe a situação que estamos vivendo em meio a esse caos aí dessa pandemia. Mas peço proteção por cada um desses alunos maravilhosos que eu tenho. Então, por favor, Pai, fique com eles, proteja-os, livre de todo mal. Conceda também, Pai, sabedoria para cada um deles, né? Para que eles possam entender essa aula de hoje, ok? Nos dê um excelente dia e uma boa aula. É isso que eu te peço, em nome pelo amor de Jesus. Amém. Então vamos lá, chupetinha. Se liga. Hoje é a última parte que nós vamos ver tudo sobre essa parte trigonométrica, tá? Galera, o que é mais importante dessa parte para eu frisar aqui? Você sabia as razões, ok? Seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, secante. Sabia as identidades trigonométricas. Sabia a adição de arcos, arco duplo, redução ao primeiro quadrante. Mas isso daí é muito importante, tá? Cai no vestibular. E essa parte aqui de equações trigonométricas também é importante, tá? Parte de equação nem tanto, tá? E eu vou dar uma parte aqui sobre função trigonométrica. Achou que estaria livre de função, achou errado, miserável. Vai ver. Então, olha só, tá? Galera, o que são equações trigonométricas? É o seguinte, tá? Ele vai me dar uma equação mesmo, tipo, seno de x igual a meio, seno de beta igual a 1, entendeu? Cosseno de tetra igual a tanto. Ele nunca vai me dar o ângulo, mas ele já vai me dar o valor do cosseno, ou do seno, ou a tangente, ou a cosseno, não importa. Vai me dar o valor dele já. A ideia é saber que ângulo é esse, entendeu? Que ângulo é esse, cujo seno dele dá tanto? Que ângulo é esse, cujo cosseno dele dá tanto? É descobrir esse ângulo, tá? Então, para isso, nós temos as equações trigonométricas, ok? Gente, olha só. As equações, elas podem aparecer de 3 modos, tá? E, durante esses 3 modos, são modos também diferentes de nós resolvermos. O primeiro modo é quando aparece uma equação trigonométrica imediata, tá? Cosseno de tanto é isso. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, cosseno de beta é igual a raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é uma equação trigonométrica imediata, tá? Porque é rapidinho da gente encontrar esse valor desse ângulo. Agora, as equações trigonométricas, tá? Eles são sempre o quê? Fatores, ok? É um produto entre dois fatores, ok? Igualado a zero. Ah, professor, sempre igualado a zero? Sempre igualado a zero, tá? Então, se é um produto de dois fatores, tá? Ele já pode aparecer assim dessa forma, ok? Ou você precisa colocar na forma fatorada. Então, você vai precisar lembrar de fatoração, tá? Matéria do seu 8º ano, ok? E, tá? Nós temos equações trigonométricas que nós podemos utilizar a substituição de variável, onde nós vamos cair em equações polinomiais, seja do primeiro grau ou do segundo grau, tá? A que mais caia numa equação do segundo grau. Então, se você não lembra de delta e Bhaskara, você vai lembrar agora, tá? Então, por exemplo, isso aqui, tá? Para resolver esse tipo de equação aqui, eu tenho que fazer essa substituição de variável, tá? Para cair numa equação polinomial, ok? Então, olha só. As equações trigonométricas imediatas, tá? Na forma fatorada, que são esses exemplos aqui que eu estou passando no slide, tá? Ok?
Todos esses exemplos eu vou fazer aqui agora no quadro, beleza? Então, ó, vem comigo que eu vou explicar o passo a passo. Vamos lá, galerinha, olha só. O que a gente estava estudando, tá? E estamos. Equações trigonométricas, beleza? Então, ó, vou fazer esse exemplo com vocês aqui no quadro. O que eu quero que vocês se liguem, tá? Que quando aparece uma equação trigonométrica imediata, tá? O que acontece? Simples, vai aparecer de dois modos para você. Ele quer saber para quais ângulos, ok? Eu consigo calcular o seno deles e o resultado dá meio, tá? Qual é a possibilidade que pode acontecer? Durante a primeira volta, positiva, tá? Ou seja, durante essa primeira volta aqui, ou em R. O que isso significa? Agora, independente da quantidade de voltas, se é na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta, tá? Só que o princípio qual é o primeiro passo? Eu tenho que saber que ângulo é esse. Aí, é de suma importância que você lembre os valores de seno e cosseno, ou tangente também, é bom, dos arcos notáveis, porque a gente sempre vai estar caindo neles, sempre, 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 tá? Então o que eu quero que você se ligue é o seguinte, poxa, eu sei que eu tenho um ângulo, tá? Eu tenho um ângulo que durante a primeira volta, no primeiro quadrante, tem um valor de seno meio, tá? Que ângulo é esse, professor? O ângulo de 30 graus. Tá? Para quem não lembra, em radianos, π sobre 6, ok? Tá? É só fazer aquela tabelinha lá de conversão. Porém, eu sei que o seno ele é positivo, tá? E vai me dar esse valor também aqui no segundo quadrante. Onde eu tenho um arco simétrico a ele aqui. Como é que eu faço para descobrir ele? Simples. 180 menos 30 graus, né? Vai ser igual a 150. Ok? Ou seja, o ângulo de 150 graus, tá? Equivale ao valor desse cara. Tá? Equivale. Tá? Eles são simétricos. Ou seja, seno de 30, meio. Seno de 150, também meio. Então, beleza. Descobri esses valores durante a primeira volta. Só que qual é o caso aqui, galera? O padrão de resposta pede em radiano, tá? Então, ó, 150 graus em radiano, tá? Se eu não me engano, é 5π sobre 6, tá bom? Só para adiantar. Ou seja, nesse caso aqui a solução é simples. Ela vai ser π sobre 6 e 5π sobre 6. Aí acabou, show de bola. Agora, quando ele pede em R, aí já a parada já vai ficar um pouco só mais pensativa. O que você tem que pensar? O seguinte, se isso é independente da quantidade de voltas que eu vou dar, então significa que se eu pegar esse ângulo aqui no primeiro quadrante, vou dar uma volta completa e vou parar aqui nele de novo. Se eu der uma segunda volta completa, eu vou parar nele aqui de novo. Terceira, quarta, quinta, independente. Ou seja, eu sempre vou estar parando em que ângulo? Nesse aqui. Tá? Então, nós vamos colocar na forma de escrita na solução uma variável chamada k, onde k vai ser o número de voltas, exatamente para me dar essa solução em R. Tá? Ou seja, é sempre achar um arco congruente a ele, independente do número de voltas, para que eu obtenha que valor para seno? Meio. Tá? Então, ó, como é que eu vou escrever a primeira solução? Seria, tá? Isso aqui, ó. Solução, ok? X pertence aos inteiros, ok? A gente vai escrever aí, tá? Ou melhor, perdão, x igual, tá? Sempre. Se vai começar por esse ângulo aqui, π sobre 6 mais, né, k vezes 2π. Ah, professor, mas por que k vezes 2π?
K é o número de voltas. E 2π é a volta completa. Então, ó, se K valer 1, vai dar, na realidade, uma volta completa. Se K for 2, 2 vezes 2π é a segunda volta completa. Entendeu? E assim por diante. Tá? Ou eu posso começar utilizando esse ângulo, ou posso pegar utilizando esse. Eu tenho duas possibilidades como solução, independente da volta. Posso dar uma volta completa só nesse, parando nesse, e posso dar uma volta completa iniciando nesse e parando nele. Na qual eu sei que nesses dois valores de ângulos, independente da volta, o seno está sendo o quê? Meio. Então, ó, você continua agora. 5π sobre 6, né? Mais K vezes 2π. Tá? É isso que você vai fazer. Acabou. Tá? Só que você tem que saber que o K você pode ter tanto nas voltas positivas quanto negativas. Então, o que você vai escrever ali no final? Tá? Isso aqui é muito importante você definir. Tá? K pertencendo aos inteiros. Ok? Que isso daí é importante nós colocarmos. Por quê? Se você pegar um valor de K positivo, tá? O que significa isso? Que eu estou dando a volta no sentido anti-horário. Se eu pegar o K para valor negativo, não importa. Eu vou dar no sentido horário. Mas os valores que eu vou encontrar vão ser exatamente os mesmos. Beleza? Tranquilo? Cara, isso aqui é quando você resolve uma equação trigonométrica imediata. É bem tranquilo, é assim mesmo. Tá? Então, ó, anota essa parada rapidinho que nós vamos para a forma fatorada, tá? Que também é uma parada muito tranquila. Então vamos lá, pessoal. Equações trigonométricas na forma fatorada. Cara, o que é a forma fatorada? Ou vai aparecer já uma equação trigonométrica, né? Tendo dois fatores, tá? Que vão estar num produto, ou seja, uma expressão vezes outra, igual a zero, ok? Na forma fatorada, toda equação vai ser igual a zero. Ou uma equação que eu preciso fatorar. Então, eu mostrei para vocês aqui, tá? No slide, o seguinte, tá? Que essa equação aqui, do exemplo, ele pede durante, tá? A minha primeira volta positiva. Então, é mais tranquilo, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Primeira coisa, eu preciso botar na forma fatorada. Se você perceber, o seno x é um fator incomum aqui. Beleza? Nessa diferença. Então, eu posso botar em evidência. Quem vai ficar aqui dentro? 2 vezes cosseno x, que é o que sobrou. Já que eu estou tirando ele daqui e botando em evidência, vai ficar aqui. Menos 1. Ok? Ah, professor, mas por que menos 1? Porque já que eu estou tirando ele aqui de dentro, ele tem que ficar negativo, valendo 1. Porque seno x menos 1 vai dar menos seno x. Isso aqui igual a zero. Ok? No nono ano, você que foi meu aluno, você sabe que quando a gente tinha uma equação do segundo grau, né, na forma fatorada assim, como é que a gente resolvia? Simples. Para esse produto aqui dar zero, o que a gente escrevia? Que esse termo aqui ele tem que ser igual a zero, né? Ou esse termo aqui todo tem que ser igual a zero, ou seja, 2 cosseno x menos 1, tá? Ele tem que ser igual a zero, ok? Para esse produto aqui dá zero, entendeu? É assim que a gente resolvia e é assim que a gente vai continuar resolvendo, tá? Então, olha só, simples, qual é o primeiro passo? Cara, preciso descobrir quais são os ângulos quando o seno ele é zero, tá? Então, vou fazer aqui meu primeiro ciclo trigonométrico, tá? Esse ciclo trigonométrico eu estou botando de preto, tá bom? É exatamente dessa parte aqui da equação, tá bom? Tá?
Então, vou botar aqui, ó, eixo do seno e eixo do cosseno. Eu quero que você note o seguinte, tá? Vou botar os ângulos aqui, ó, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus, ok? Tá? Então preste atenção. Quando que eu tenho, na realidade, valores de seno, tá? Para ele dar zero, né? O valor do seno de um ângulo vai dar zero. Simples, tá? É exatamente os valores... Deixa eu botar em outra cor aqui. São exatamente os valores de 0 graus e 180 graus. Por quê, professor? Porque é nesse eixo aqui do cosseno, em cima desses pontos aqui, tá? É justamente quando não tem o valor de quem? De seno, porque esse ponto está sobre o eixo de quê? Do cosseno. Então, toda vez que você tiver um ângulo sobre o eixo do cosseno, tá? Significa que esse ângulo aqui, ele não vai ter valor de seno, porque ele vai ser o quê? Zero, tá? Justamente, tá? Ao contrário do seno, tá? Esses valores aqui, ó, de seno, tá? Eles vão ter, sim, valores, tá? Esses dois ângulos aqui vão ter, porque esses pontos aqui estão sobre o eixo, o quê? Do seno, tá bom? Então, eu já sei que aqui, tanto no 180 quanto no de 0 graus, pô, não vai ter. Então, o que eu já sei? Né? Aqui, que a solução dessa equação aqui já vai ser 0 e π. Beleza? Lembrando que a gente tem que botar em radianos, tá? 0 é 0 radianos também, não se preocupe, tá? 0 graus é 0 radiano. Só que o que você tem que fazer agora? Resolver a segunda equação. Então, ó, 2 cosseno x menos 1 igual a 0. Passo menos 1 para o outro lado, ficou positivo. Cosseno x vai ser igual a meio. Então, vamos lá. Tem que fazer aí o meu círculo trigonométrico agora. Ok? Ó, cosseno e seno. Quais são os ângulos que o cosseno é meio? Tá? No primeiro quadrante. Vamos pensar assim primeiro. Cara, no primeiro quadrante, é o ângulo notável de 60 graus. O cosseno dele é meio. Se é um ângulo notável, tem que olhar na tabela. Então, ó, eu tenho um outro valor que o cosseno ele é positivo? Tenho. No quarto e último quadrante. Tá? Que os valores dele, ó, vão ser positivos. Tá aqui, nesse quadrante, ok? Então, como é que eu descubro ele? Faz 360 menos 60 graus. Né? Isso aqui vai ser igual a 300 graus. Então, nesses dois ângulos aqui, né, eu vou ter cosseno valendo o quê? Meio. Só que qual é a ideia? Cara, eu preciso botar em radiano. Pô, faz a tabelinha de conversão. 60 graus é π sobre 3. Tá? 300 graus, se eu não me engano, é 5π sobre 3. Tá? Ou seja, o conjunto de solução todo dessa equação, na realidade, vai ser 0, π, que vai satisfazer essa equação, e esses dois valores aqui. π sobre 3 e 5π sobre 3. Que vai satisfazer aquela e vai tornar o produto zero. Então, você só tem que fazer dessa forma, tá? Uma forma isolada, tá? Ah, mas professor, essa parte aqui tá tranquila, porque eu botei na forma fatorada, beleza.
E se aparecer a forma fatorada imediata? Então, vou escrever aqui agora para você. Tá? Como é que você faria isso aqui? O princípio é o mesmo, não muda. Tá bom? Então você pode ficar bem tranquilo. Professor, a gente tem que fazer o círculo trigonométrico? Cara, tem. Infelizmente tem, porque vai ficar muito mais fácil para você. Tá? Então, olha só o segundo exemplo B. Galera, como eu estou utilizando o PowerPoint para montar essas coisas, essa sigla tan aqui é em inglês de tangente, tá? Então, ó, tangente de x menos 1, 2 vezes seno x menos 1 igual a zero. Esse cara aqui já está na forma fatorada, então é tranquilo. Vou começar pegando essa parte, entendeu? Para esse produto dar zero, tangente de x menos 1 tem que ser igual a zero. Então, a tangente de x tem que ser igual a 1. Ok? Aqui que eu lembro aqui no círculo trigonométrico. Se eu pegar para fazer, né? A gente tem que fazer isso. A minha tangente tem um ângulo notável que a tangente dela, tá? Tangente dela é 1. Tá? Tem um valor de um ângulo. Aqui, se eu traçar, tá? Esse valor aqui acontece na tangente, tá? Ah, professor, quando é que isso daí acontece? Pô, simples, tá? Isso daí geralmente acontece quando é o ângulo de 45 graus, porque a tangente de 45 graus vale 1. Então, eu já sei que esse ângulo aqui que a gente está procurando é 45. Só que eu tenho que lembrar que no meu terceiro quadrante, esse ângulo aqui também vai me dar uma tangente 1 positiva. Então, eu preciso saber quem é ela. Para você saber aqui, é só você fazer 180 mais o ângulo de 45. Isso aqui vai ser igual a 225 graus. Ok? Pronto. Esse aqui é o ângulo. Ou seja, na minha resposta eu tenho que botar em radianos, óbvio. Tá? Então, isso daí em radianos vai ser π sobre 4. E aqui, se eu não me engano, é 5π sobre 4. Tá? Vou dar uma confirmada. Ok? Então, você fez, você encontrou. Tá tranquilo. Agora, e para achar esse cara aqui? Mesmo procedimento. 2 seno x menos 1 é igual a zero. Seno x passa o menos 1 para o outro lado, ficou positivo, e esse 2 passa para cá dividindo. Tá? Então, ó. Eu sei que eu tenho valores para seno quando isso daí acontece. Quando o meu seno, ele é meio. Tá? Eu sei quando é que isso daí acontece. Tá? Meu seno ele é meio quando o meu ângulo notável é de 30 graus. Ok? Lembrando, eu estou utilizando somente a tabela de ângulos notáveis. Tá? Pelo amor de Deus. Então, olha só. Eu sei que meu ângulo aqui de 30 graus, ele me dá o valor meio. Mas você viu no exemplo anterior que eu tenho um ângulo simétrico no segundo quadrante, que é 150 graus, que também me dá meio. Então, esses são os dois outros ângulos que vão me dar na resposta, tá?
Ah, professor, por que você botou direto? Porque eu achei esses mesmos valores utilizando o primeiro exemplo, tá? O primeiro exemplo eu fiz, ok? Lá da parte imediata, tá? De equação imediata nós encontramos isso aqui. Então, olha só, o que acontece? Eu já sei que aqui, então, né, é π sobre 6 em radiano, e o valor desse ângulo aqui é 5π sobre 6. Então, o conjunto de solução todo da equação vai ser π sobre 4, 5π sobre 4, né? π sobre 6 e 5π sobre 6. Ok? Para todos esses ângulos, quando você substituir aqui, tá? Substituir o ângulo e achar o valor dessas tangentes e desse seno, você vai ver que o produto vai dar zero, tá? Então, tá resolvido, beleza? Vamos lá, pessoal. Agora são as nossas equações trigonométricas, né? Onde que para resolver, a gente vai cair numa equação polinomial, ou de primeiro grau, ou de segundo grau, ok? Para isso eu quero que você identifique comigo o seguinte. Tangente x e tangente x. Vou pegar o tangente x e vou chamar de y, ok? Se aqui é tangente x ao quadrado, então aqui vai ficar 3y ao quadrado, menos 4 raiz de 3y, mais 3, ok? Aí o que a gente vai ter que fazer agora? Delta e Bhaskara, ok? Ou seja, eu sempre vou cair numa dessas equações, tá? Para chegar na minha solução final. Então, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a menos 4 raiz de 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 3. Delta é igual, primeiro, todo número negativo elevado ao expoente par, resultado positivo. 4 ao quadrado, 16, vezes, simplifico o 2 com o índice da raiz e o 3 sai. Regra do sinal, menos vezes mais, vai dar menos. 3 vezes 4, 12, tá? 12 vezes 3, 36. 16 vezes 3, isso aqui vai dar 54, tá? Menos 36. Logo, delta aqui vai dar, na realidade, vai dar 18, ok? Tranquilo? Então, ó, fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá? Y vai ser igual a menos, o valor de b, que é menos 4 raiz de 3, raiz quadrada de 18, 2 vezes o valor de a, que é 3. Menos com menos dá mais. Galera, 18 é a mesma coisa, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só, corrigindo aqui, né? Continuando. Perdão, aqui deu 48, tá? Vai dar 12. 16 vezes 3 vai dar 48. 48 menos 36, 12, tá? Então, olha só. 12, pessoal, mesma coisa que 4 vezes 3, ok? Então, ó, botei aqui, todo mundo sobre 6. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 4 raiz de 3, mais ou menos, raiz quadrada exata de 4 é 2. Como não tem raiz exata de 3, deixo lá dentro, ok? Então, você vai achar o y1, que é quando você soma. 4 mais 2 vai dar 6 raiz de 3, dividido para 6, corta, corta, raiz de 3, ok? Y2, quando você faz a diferença, 4 menos 2 vai dar 2 raiz de 3 sobre 6, simplifica em cima e embaixo por 2, você vai achar a raiz de 3 sobre 3, tá bom? Então, o que isso daí vai significar para a gente? O seguinte, tá? Já que eu tenho duas possibilidades aqui, ó, para tangente agora, tem uma possibilidade. Tangente pode ser raiz de 3 ou raiz de 3 sobre 3.
tá? São as duas soluções que nós achamos. Então, a primeira, tá? Para o valor da tangente ser a raiz de 3, significa que eu tenho um ângulo, beleza? Cuja tangente dele é raiz de 3, que nesse caso aqui é a tangente de 60 graus, ok? A tangente de 60 graus, pessoal, tá? Dá a raiz de 3, que é a mesma coisa em radianos, que vai dar π sobre 3, ok? Agora, eu sei que aqui, ó, no meu terceiro quadrante também tenho, tá? Que a tangente aqui também é positiva, então tem um arco simétrico a ele, ok? Esse arco aí para a gente descobrir é fácil. Você faz 180 mais 60, isso aqui vai me dar 240 graus, que em radianos é a mesma coisa que 4π sobre 3, ok? Agora, eu tenho o valor da tangente quando ela também vai ser a raiz de 3 sobre 3, tá? Isso daí acontece, pessoal, exatamente quando a tangente é de 30 graus, que é a mesma coisa que π sobre 6, ok? Para achar o valor desse ângulo aqui no terceiro quadrante, você vai fazer 180 mais 30. Isso aqui vai me dar 210 graus. 210 graus em radianos é a mesma coisa que 7π sobre 6. Ou seja, o conjunto solução todo vai ser π sobre 3, 4π sobre 3, π sobre 6 e 7π sobre 6. Ok, galerinha? Tá bom? Vamos lá, galerinha, olha só. Vai ter casos, tá, que eu não vou conseguir botar e escrever na forma de uma equação, tá, do segundo grau, direto, ou do primeiro, tá? Vou ter que utilizar ou uma relação fundamental, ok? Ou uma identidade trigonométrica para substituir aqui, porque a ideia é aparecer aqui um cosseno ao quadrado x, né? Ou aqui aparecer um outro seno, tá? É o que tem que aparecer pra gente. Aí, o que eu vou lembrar? Sempre da minha relação fundamental, que cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, ok? Tá bom? Então, olha só. Se você perceber aqui, se eu deixar esse seno ao quadrado de x sozinho, passar o cosseno ao quadrado de x para o outro lado, você vai ver que o valor de seno ao quadrado x equivale a quanto? 1 menos cosseno ao quadrado x. Então, o que eu vou fazer? Para colocar todo mundo aqui para aparecer cosseno, eu vou pegar esse valor aqui e substituir aqui na minha equação. Então, ela vai ficar assim, ó. 2 vezes 1 menos cosseno ao quadrado x mais cosseno x menos 1 igual a 0. Então, ó, faz o chuveirinho, beleza? 2 vezes menos cosseno ao quadrado x mais cosseno x menos 1 igual a 0. Isso aqui vai me dar menos 2 cosseno ao quadrado x mais cosseno x, 2 menos 1, 1, igual a 0. Ok, pessoal? Então, olha só. Sabendo disso, tá? Já que agora apareceu o cosseno x, vou substituir o cosseno x, tá? Por y. Então vai ficar assim, ó. Menos 2y ao quadrado mais y menos 1 igual a 0. Calculo delta. B ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 2, que é o a, vezes o c, que é menos 1. Aqui vai dar 1 positivo. Menos vezes menos dá mais, vezes menos, menos. Tá? Então, aqui vai dar, na realidade, 4 vezes 2, 8, né? Vezes 1, 8. Então, o delta aqui vai ser igual a menos
Perdão, pessoal. Aqui não é menos não, é mais. Tá? Mais 1. Tá? Perdão. Então, ó. Menos com menos dá mais, vezes mais, mais. Então, 1 mais 8, 9. Então, ó. Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Y é igual. Ali vai ficar menos 1. Raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes o valor de A, que é menos 2, menos 4. Y1, tá? Menos 1 com mais 3 vai dar 2 sobre menos 4. Simplifica em cima e embaixo por 2, menos meio. Y2, menos 1 com menos 3, menos 4. Dividido para menos 4, 1 positivo. Tá? Então, olha só, o que a gente tem que analisar agora, ok? Os valores, né, para o cosseno. Quando o cosseno de x ele vale menos meio, tá? E quando o valor de cosseno vale 1 positivo, tá bom? Então, olha só, o cosseno ali, ele vale 1, na realidade, somente em um caso. Quando o meu ângulo ele é 0, tá? Quando o meu ângulo é de 0 graus ou 0 radianos, o cosseno é 1. Agora, o ângulo, né, de cosseno x ele é negativo no segundo e no terceiro quadrante, tá? Então, aqui nesse caso, eu sei que meu ângulo no primeiro quadrante de 30 graus, eu sei que o cosseno dele é meio. Então, o valor do cosseno dele aqui no segundo é só fazer 180 menos 30, que vai aparecer 150. Ok? E o valor dele aqui no terceiro quadrante, você vai fazer 180 mais 30, que é 210 graus. Ok? Ou seja, a minha solução aqui para essa equação, ó, vou escrever aqui, solução vai ser 0, ok? Primeiro, que o cosseno ele vai ser 1 positivo. E quando depois, para o ângulo de 150, tá? O ângulo de 150 graus aí vai dar 2π sobre 3. E o outro vai ser 4π sobre 3, tá? Se você transformar, ok? Tranquilo? Então, ó, anota essa parada aí rapidinho. Vamos lá, galerinha. Então, vendo o que é a equação, né, trigonométrica, a gente vai estudar as inequações. Galera, as inequações, na realidade, são bem parecidas com as equações, tá? Só que nas inequações você tem uma desigualdade, tá? Onde essa desigualdade também, no segundo membro, sempre vai ter que ter o zero, tá bom? E as desigualdades são maior ou menor, maior ou igual, ou menor ou igual. E o método de você resolver vai ser o mesmo, tá? Vai ser o mesmo. Então, por exemplo, né? Tô colocando esses 3 exemplinhos aqui, ó. Isso aqui é uma inequação trigonométrica imediata. Essa aqui, na realidade, né, posso utilizar, né, o recurso de cair numa equação polinomial, porque é possível, tá, para resolver. E essa aqui é na forma fatorada. Essa aqui é o mais importante, porque eu vou utilizar na resolução no quadro daqui a pouquinho, tá, que vocês vão ver o passo a passo. Vocês vão ver que nesse caso aqui eu precisei utilizar, na realidade, 2 recursos. O primeiro recurso, né, transformar isso aqui numa equação polinomial. E segundo recurso, eu preciso que você lembre sobre inequação produto, estudo do sinal, tá? Então, se você não lembra e você quer saber, cara, me chama no privado que eu vou te mandar o link da aula do primeiro ano, que eu estou dando exatamente isso daí agora, e essa videoaula pode te ajudar, beleza? Então, vem comigo aqui no quadro, rapidinho, ok? Em equações trigonométricas, ok? Pode acontecer delas serem imediatas, resolver pelo método, né, utilizando a substituição de variável, igual eu fiz para cada uma equação de segundo grau,
ou, igual o terceiro exemplo que eu vou fazer daqui a pouco, que mistura a forma fatorada com a forma polinomial, ok? Quando é imediata, ela é tranquila, porque eu quero saber para que valores de cosseno, para quais valores, né, de ângulo eu vou ter o valor de cosseno menor do que meio, ok? Então, ó, qualquer valor independente do ângulo, galera, o meio, ele vai estar aqui, ok? Então, primeira coisa, se ele quer valores menores, primeiro, é a bolinha aberta. Ele está excluindo a possibilidade, tá? A possibilidade de ser meio. Ele quer só valores menores que meio, ok? Então, ó, se isso daí acontece, eu já sei que o cosseno ele é exatamente meio. Em que ângulo? Na realidade, tá? É no ângulo de 30 graus, tá? Que é π sobre 6, ok? Mas só que para ele ser menor, na realidade, para cada valor de ângulo que eu pego aqui, eu vou encontrando valores menores. Por quê? Quando eu chego aqui, o valor do cosseno ele vai ser o quê? Zero. Então está dizendo que está certo. Ou seja, eu estou pegando valores aqui em cima, ó, que vão ser menores do que meio. Ok? Ou seja, até chegar nesse ângulo aqui. Ok? Tá? Até chegar aqui. Quando chegar aqui, de novo, eu tenho um ângulo simétrico aí no primeiro quadrante, só que aqui no último e quarto, que vai limitar essa região aqui, onde eu vou ter valores para o cosseno menores que meio. Então, como é que eu acho esse cara? 360 graus menos 30, né? Isso aqui vai dar 330 graus, ok? Simples assim. Se eu não me engano, 330 graus, tá? Equivale em radiano a exatamente 5π sobre 3. Tá? Ou seja, se ele está me pedindo durante a primeira volta só, então eu já sei que os meus ângulos aqui também tem que ter um intervalo aberto. Ok? Porque, ó, somente durante esses valores aqui de ângulo, o cosseno vai ser um valor menor do que quem? Meio. Então, a solução aqui, para nesse caso, né? A solução vai ser escrita assim: x pertence aos reais, tal que x vai ter que ser maior, né, do que π sobre 3 e ao mesmo tempo menor que 5π sobre 3, tá bom? Só que quando a gente lida isso aqui, se ele pedir em R, ou seja, independente da quantidade de voltas que você está dando, é só você adicionar aqui embaixo o mais K vezes 2π. Que aí você vai ficar andando exatamente por essa região, independente da quantidade de voltas que você vai dar, tá? Então aqui vai ficar assim, π sobre 3, mais 2 vezes K vezes π, tem que ser, né, maior do que x e menor que 5π sobre 3, mais 2K π. Ok, galera? Aí, pronto, e acabou, tá? As duas soluções. Agora, a letra B, na realidade, você tem que transformar para uma equação polinomial do primeiro grau, do segundo grau, perdão. Então, você vai falar que o cosseno de x é igual a y, ok? Então, tudo que entra cosseno x, você vai substituir por y. Vai ficar 2y ao quadrado menos y menor que zero, ok? Aí você vai resolver. Isso aqui normal, esquece a desigualdade, tá? Então eu sei que isso aqui, ó, posso botar o y em evidência, né? Isso aqui é a mesma coisa que 2y menos 1 igual a zero, ou seja, para o y, né, dar zero, ou esse cara tem que ser igual a zero, ou 2y menos 1 igual a zero, ou seja, y menos 1 passa para o outro lado positivo e o 2 vem para cá dividindo. Ou seja, o que isso quer dizer?
que a minha concavidade está voltada para cima, porque o A é positivo. As raízes da minha equação é 0,5. E eu estou botando bolinha aberta porque é menor do que quem aqui nesse exemplo? 0. Ou seja, números que sejam negativos, ok? E onde que é negativo? É onde a parte da minha concavidade está, ó, parte da minha parábola está abaixo do eixo X. Então essa parte aqui é a parte negativa, tá? É a parte que eu quero, ok? Então durante a primeira volta, para que isso realmente aconteça, né? Acontece em que valor de ângulo, né? Onde que o nosso cosseno ele vai ser 0, tá? Simples, quando for 90 graus ou 270 graus, ok? Agora, quando o cosseno do ângulo ele vai valer meio, tá? Na realidade, ângulo de 30 graus, tá? Ou o ângulo de 330 graus, ok? Que nós vimos aqui, tá? Achamos todos os ângulos que nós queríamos na realidade, tá? Ou seja, para esse caso aí, como é que ficaria o conjunto solução, tá? Durante a primeira volta, se você for escrever conjunto solução, x pertence aos reais, tal que, né? O x aí, ele pode estar, e tem que ser um valor, né? Maior que 30 graus e ao mesmo tempo menor que 90 graus. Ou ele vai ser, na realidade, um ângulo maior que 270 e menor que 330. Ok? Então vamos lá. Se você quiser deixar, né, essa parte aqui escrita dessa forma em grau, não tem problema, tá? Porém, você também pode escrever assim se você quiser, tá? Que também não vai fazer problema nenhum. Pode ser assim, ó. S igual a x pertence aos reais, tal que 30 graus é π sobre 3, maior que x, 90 graus é π sobre 2, né? Ou ali 270 é 3π sobre 2, maior do que x, e tem que ser menor que 5π sobre 3, tá? Se for em radianos, ok? Galera, isso aqui eu sei, tá? Por causa daquela tabela, tá? Que tem dos ângulos notáveis de seno, cosseno e tangente. Posso até dizer para vocês onde vocês vão encontrar isso daí na apostila, tá? Que aí se vocês quiserem decorar e ficar à mercê de vocês. Eu sei disso automaticamente por causa do ciclo trigonométrico, tá? Mas aí tá na página 27, tá? Do módulo 2 da apostila 1, tá? Então esses valores aí todos vocês conseguem descobrir dessa forma, tá bom? E nós vamos, tá? Nesse momento, fazer o último exemplo, né? Que é esse aqui, tá? Não estranhe, tá? Isso aqui não é difícil, tá? A gente vai fazer alguns exercícios depois, juntos, tá? A gente vê, vou corrigir também com vocês, tá? Então não tem motivo para ficar preocupado não. Isso daí é questão de prática. Se não praticar, você não vai conseguir pegar, tá? O item C está me dando essa equação aqui. 4 seno ao quadrado x menos 1, tá? Vezes 2 seno x menos raiz de 3 menor ou igual a 0, tá? Primeira coisa, pessoal, tá? Nessa questão aqui,
é você fazer substituição de variável. Você viu que apareceu o seguinte, tá? Ó, seno x, seno x. Então, vou substituir, tá? Seno x por y, tá? Então, sua equação ela vai ficar assim, ó. 4y² menos 1 vezes 2 vezes y menos raiz de 3 menor ou igual a zero, ok? Então, olha só, o que você vai ter que fazer agora, tá? Isso aqui se transformou numa inequação produto. Então, tem que fazer, na realidade, o estudo do sinal dessas duas funções que estão sendo representadas aqui, tá? Isso daí é matéria já do ano passado que nós vimos, ok? Então, como é que a gente faz isso para a gente relembrar? Acha o zero da função. O que é o zero da função? É você pegar isso aqui e igualar a zero, tá? E resolver. Então, ó, 4y² igual a 1, passei o menos 1 para o outro lado, né? Y² é igual a 1/4, tá? Tira mais ou menos a raiz quadrada de 1/4. E y aqui vai ficar mais ou menos meio, né? Depois você vai fazer para essa expressão aqui, ó. Tá? Só que antes você precisa fazer o estudo do sinal desse cara. Que estudo é esse? Eixo x, ok? Sinal de menor ou igual. Então, bolinha fechada. Ok? Bolinha fechada. A positivo, então concavidade voltada para cima. E aqui são os valores. Meio negativo, meio positivo, ok? Parábola do meio para baixo, tá? É negativa. Do meio para cima, positiva, ok? Então, a faixa que eu quero pegar aí, na realidade, por valor de t, é essa faixa que eu vou utilizar, tá? Aqui que você vai fazer? Você vai para a segunda equaçãozinha aqui, tá? Lembrando que o estudo do sinal é achar os valores aqui onde eles vão ser negativos, tá? Você vai igualar a zero. 2y igual a raiz de 3. Passa para cá, ficou positivo. Então, y vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, ó, isso aqui é uma função afim, crescente, porque esse cara aqui é positivo. Passa por raiz de 3 sobre 2. Se ela é crescente, significa que antes desse cara aqui era negativo. Depois positivo, tá? Depois que você fez isso, você vai perceber uma coisa, tá? Já que isso aqui é equação produto, e eu quero que os valores sejam menores ou iguais a zero, tem que fazer a interseção dessas retas, tá? Essa aqui é a resposta que a gente quer, que é o R. Aqui é o da primeira função, tá vendo? Meio e menos meio, tá? Então, ó, vou marcar aqui a opção, ó. Menos meio e meio, tá? Vou botar mais um pouquinho pra cá. Tá? E meio. Então, ó, negativo entre positivo aqui e aqui. No segundo, raiz de 3, né? Sobre 2, então vai estar aqui mais ou menos, né? Antes negativo, depois positivo. Então, na realidade, o que eu sempre faço? Eu divido isso aqui em setores, né? Tenho esse setor e esse setor. Então, quando você fizer o produto, é realmente o produto, tá? Dos sinais. Então, ó, mais e menos, menos. Então, aqui será menos.
Menos vezes menos dá mais. Então, nessa parte aqui é mais. Mais, menos, menos. Mais e mais, mais. Ele quer valores menores ou igual a zero. Então, presta atenção. Igual a zero, eu vou ter aqui, aqui e aqui. Ah, professor, por quê? Porque você igualou todos esses valores aqui a zero. Então, vou ter esses valores aqui igual a zero quando eles assumirem esses valores aqui que nós calculamos, tá? Agora, quando que eu vou ter valores menores? É quando deu negativo. Então, a gente olha aqui quando deu negativo. Ó. Quando deu negativo. Quando ficou entre meio e raiz de 3 sobre 2. Né? E valores menores que meio. Né? Pelo que ficou aí. Ok? Então, olha só. Já que eu sei que é nessa faixa aí que vai acontecer, né, eu preciso descobrir que ângulos são esses. Então, ó, para descobrir que ângulos são esses, vai ser simples. Para a primeira resposta, né, o seno do ângulo, quando ele vale menos meio, na realidade, quando ele está tanto no terceiro quanto no quarto quadrante, né? Então, eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo simétrico de 30 graus, né? Então, para descobrir eles no terceiro e quarto quadrante, né? Só fazer isso aqui, ó. Né? Ou seja, eles vão estar aqui, tá? Então, como é que eu descubro eles? Simples, no terceiro é só fazer 180 mais 30, que vai me dar 210. No quarto, você vai fazer 360 menos 30, vai dar 330 graus, ok? Ou seja, esses valores que nós vamos obter ali estão nessa faixa, tá? De ângulo, ou seja, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Tá bom? Professor, precisa fazer isso aqui? Não. Tá? Mas eu sei que tá nessa faixa só por causa disso aqui. Agora, que é importante, o último passo, né? Para quando o seno de x, né? Ele vai ser meio positivo. Isso daí nós já vimos que é o ângulo 1 é de 30 graus. Ou seja, se é 30 graus, é π sobre 6, né? Radianos. 30 graus, isso daí pode acontecer. Pode acontecer dele estar no segundo quadrante também, né? Que o seno vai ser positivo, que aí seria o ângulo de 150 graus. Pessoal, você fazer 180 menos 30, né? Para achar esse valor. E, na realidade, que esse ângulo vai corresponder a 2π. Na realidade, 5π sobre 6, perdão. Tá? E o outro valor para quando o seno for raiz de 3 sobre 2. Tá? Ah, mas professor, por que o senhor está fazendo isso? Porque eu quero para essa faixa aqui, ó. Tem esses valores aqui, ó. Tá? Todos os valores vão ser, né, negativos de um lado para o outro, não importa. Tá? Então, quais são esses ângulos que eu vou me dar esses valores, tá? Que eu quero. Pô, simples. Raiz de 3 sobre 2 só pode ser o ângulo de 60 graus. Tá? O ângulo de 60 graus em radiano, para adiantar a gente, tá? É π sobre 3. Para achar o valor dele no segundo quadrante, tá? É só fazer 180 menos 60, que vai dar 120 graus. E o valor dele em radianos, tá? Se eu
não me engano, é 2π sobre 3, ok? Então, no final aí de tudo, seu conjunto de solução vai estar escrito assim, dessa forma, tá? Então, seu conjunto de solução vai estar assim, né? X pertence aos reais, né? Tal que vai ter que estar entre π sobre 6, o ângulo, né? Vai ter que ser maior ou igual, né? X menor ou igual a π sobre 3, no caso. Ou 2π sobre 3, né? Tem que ser maior ou igual a x e ao mesmo tempo menor ou igual a 5π sobre 6, tá? Ou a última resposta, que é 7π sobre 6, tá? Onde que ele vai ter que ser maior ou igual, né? E ao mesmo tempo menor ou igual a 11π sobre 6. E acabou. Englobei as duas respostas e aqui, tá bom? Ok? Vamos lá, galera. Essa parte aqui, tá? A parte mais importante de você estudar as funções trigonométricas, que são a função seno, cosseno, tangente, cossecante, secante, cotangente, tá? Essas funções aqui, a realidade é você saber qual é o período que elas trabalham, tá? O domínio e a imagem, ok? É só isso que você precisa saber. E como vai vir, obviamente, né? Como é que é mais ou menos o esboço do gráfico dessa função. Então preste atenção. Vou utilizar um software aqui com vocês, tá? Chamado GeoGebra, que ele já vai me dar todas essas funções aqui para eu manipular para os senhores, ok? Então presta bastante atenção, tá? Então olha só, galerinha. Cara, esse primeiro gráfico aqui, tá? Isso aqui é o gráfico da minha função seno, ok? Que nós chamamos de senoide, tá bom? Ok? Isso aqui é o gráfico na realidade, tá? Esse gráfico aqui, essa ondulação aqui em verde se chama senoide, tá? Do cosseno, se você perceber, a gente chama de cossenoide. Da tangente, tá? Eu acho que é tangenoide, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. Mas depois dê uma olhada lá na apostila que tem dizendo o nome bonitinho, tá bom? Essa aqui é o esboço do gráfico da função tangente. Esse aqui é o esboço do gráfico da função cossecante. Essa aqui é da secante. E essa aqui é da cotangente, tá bom? Cara, eu só quero ter sua atenção para duas coisinhas aqui que eu vou falar agora, ok? Esse eixo aqui, que é o eixo das abscissas, é o eixo deitado, galera, tá? Esse aqui são todas as possibilidades de ângulos que você vai ter. Então, o seu domínio, na realidade, né, são todos os ângulos que você possui, independente da quantidade de voltas no seu círculo trigonométrico, tá? E se você notar bem, né, daqui do meio para a direita, na realidade, eu tenho os valores dos ângulos positivos. Daqui para a esquerda são os ângulos negativos. Se você perceber, essa ondulação aqui, ó, ela varia de 1 até menos 1, olha. Menos 1 até 1. Por quê? Cara, é a imagem, tá? A imagem, os valores de seno desses ângulos sempre vão estar entre 1 e menos 1. Ou seja, todas essas funções, tá? Isso aqui que nós falamos que é a imagem dela, vai ser praticamente a mesma coisa. O que vai mudar, professor, é o período, tá?
O período. Por que a gente fala que o período muda? Porque essa curva aqui, essa trajetória que ela faz dessa senoide, você vê que é assim, é impressionante. Essa partezinha que ela faz aqui do zero até chegar aqui é o período que eu tenho, ou seja, quando eu falo período é durante uma volta. E você vai ver que, independente da quantidade de voltas, tá? Que eu vou ter aqui, olha só. Esse processo ele vai continuar. Então, ó, se ele pegou aqui nesse intervalo e parou aqui, ele vai continuar de novo. Tá? E ele vai assim continuando, dependendo da quantidade de volta, tá? Então por isso que a gente fala que nosso período ele é 2π aqui, ok? Agora o interessante é você saber o que acontece, né, com esse gráfico quando a gente varia algumas coisas. Então, por exemplo, quando eu tenho um número ali, ó, que está multiplicando o seno, olha o que acontece, tá, com a senoide. Você vê que a imagem dela muda. Ok? A altura dessa curva, tá? A amplitude dela aumenta, tá? Se for um número positivo, ó, e vai aumentando. Ou seja, você está vendo que o número que aparece aqui, ó, 4, é exatamente a imagem que ele vai chegar, a amplitude, tá? Agora, se ele for negativo, ó como é que a amplitude muda. Ó. Não sei quantos de vocês já viram Grey's Anatomy, aquele circuito, né? Aquela ondulação que aparece com os batimentos, monitoramento de batimentos cardíacos. Cara, aquilo ali é uma senoide, aquilo ali é fantástico, tá? Agora, o legal e o bacana também, né? Você estudando isso, é saber quando tem um número multiplicando o ângulo ali dentro. Olha o que está acontecendo. Você está vendo que ele está encurtando cada vez mais. Então é isso que acontece. Ele vai encurtando cada vez mais. E ele encurta. E ele encurta. Ok? É isso que acontece. Agora, o que acontece quando tem um número ali dentro somado? Olha o que acontece. Ele está andando. Ele está andando. Olha os batimentos cardíacos. Olha os batimentos cardíacos. Então, cara, é isso aqui que acontece. Então, isso aqui, professor, isso aqui que eu preciso saber é... Tá? Ah, mas qual é a quantidade de unidades que ele está andando? Sempre uma unidade, sempre uma unidade, sempre uma unidade. Tá? Sempre dessa forma. Ah, então isso daí também vai acontecer para minha função do cosseno? Sim. Acontece. Olha só. Acontece, mesma coisa. Encolhe e abre, igual uma sanfona. O B. E o valor de A, ó, é a amplitude. Ele aumenta ou diminui. Pronto, só isso. Tá? Na tangente, pessoal, isso daí já não vai ter muito. O que pode acontecer nela no máximo? Aí é só ela andar, tá? Porque o período dela, por mais que seja de 2π, é bem curtinho, tá? Então, esse caso aqui da gente fazer esses movimentos de abrir, fechar igual a sanfona e aumentar a curva, é mais para o seno e para o cosseno. Tá bom, pessoal? Essas outras funções é mais para você ver que existe o gráfico dela. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, beleza? Essa parte aqui na atividade, vou cobrar uma questão ou outra, mas é mais a respeito do gráfico, ok? Se você tiver alguma dúvida, você me chama, tá? Não se turbe o vosso coração, porque esse tipo aqui, cara, não cai no Enem. Não vou falar pra você que não cai, mas cai pelo menos uma questão e que é ridícula e vocês vão ver comigo, tá? Mas uma só, tá? Na UERJ também não cai. Onde mais cai isso aqui é em concurso militar, ok? Concurso militar cai muito. Então, se você almeja, então vamos pegar firme nesses exercícios aí pra gente conquistar a nossa vaga, beleza? Então, galera, foi um prazer enorme estar com todos vocês, tá? Um beijo, um abraço do tio Dudu, ok? Amo vocês, tamo junto e não esquece de dar um like aí no nosso canal da escola. Valeu, dá um like, inscreva-se para você receber a notificação no sininho. Valeu!
Rapaziada, foi um prazer. Abraço e beijo para todos. Valeu!